este tempo real que nós temos que estar trabalhando. Eu falei ontem à noite, o nosso locutor estava com o mesmo problema que eu agora. Acho que falamos sem parar hoje de manhã no Conazem, sabe, irmão? Estou com a garganta bastante enroscada ainda. Com certeza absoluta. Mas acho que esses pontos não podem perder a tônica da importância do programa da assistência farmacêutica, da necessidade de nós caminharmos para uma atenção integral à assistência farmacêutica básica, e não só no quesito da assistência farmacêutica básica, mas na atenção integral à política de medicamentos, entrando exatamente também no sentido do armazenamento. Temos tido muitas dificuldades, e aí, doutor Reinaldo, nós temos que colocar da questão da Secretaria de Ciência e Tecnologia, juntamente com o DICOM do Ministério da Saúde, a questão maior que os municípios todos ainda têm essas necessidades no sentido de armazenamento, de locais apropriados, para não haver perda desses insumos, para poder ter a condição de estoque qualificado, integrado nesse processo. E isso é uma questão de organização da assistência farmacêutica, juntamente com o controle de estoque, e implantando um sistema informatizado de controle das atividades da assistência, que nos darão garantidamente, ao final de cada mês, ou mesmo de cada semana, um panorama específico das maiores causas de adoecimento da nossa população, de podermos avaliar epidemiologicamente todos esses dados, fazendo com que possamos programar as nossas ações curativas também, e as ações preventivas dentro da inter-relação que deve haver com o Programa Saúde da Família e com os demais programas, inclusive das doenças comuns, como podem ser colocadas nesse processo integral. Dessa forma, pensando na questão da logística de distribuição desses medicamentos dentro da rede, como ela vai poder estar havendo, e é esta a maior dificuldade, porque nós temos que pensar que o Conazens hoje compõe 5.564 municípios, dos diversos e inúmeros portes populacionais, sendo 80% deles municípios de pequeno porte, talvez menores que 20 mil habitantes, e com isso que tenham uma capacidade de logística muito diferente daquela que os estados e o próprio Ministério da Saúde têm hoje no quesito da assistência farmacêutica. E é nesse sentido e nessa lógica que nós temos que estar trabalhando, e que os municípios têm procurado investir, sim. E no decorrer da minha fala, eu vou estar colocando o quantitativo de investimento na questão da emenda constitucional número 29, pensando também um grande problema que nós temos no sistema estrutural e organizacional da assistência farmacêutica dos municípios, é a questão da prescrição e dispensação, na necessidade de capacitar, a questão do uso racional dos medicamentos, que ontem o doutor Reinaldo já havia colocado, e hoje ele tocou novamente, no sentido de não haver a automedicação, de pensarmos que os nossos profissionais, os nossos médicos, os nossos farmacêuticos, os nossos dispensadores, aqueles que fazem a distribuição desses fármacos, eles devem estar aptos e capacitados a orientar o nosso paciente na questão do uso racional. E é exatamente isso que nós temos que pensar, que nós estamos falando de uma rede e não simplesmente de um único ponto dentro da nossa política de saúde pública. E quando nós falamos de uma rede, nós temos que pensar que esse dispensador, ele tem que também falar na questão do acompanhamento do paciente, orientá-lo na questão de tomar essa medicação, quais os efeitos que essa medicação vai estar fazendo. O Dr. Barradas falou da questão do interferon pegilado, e nós sabemos muito bem que há inúmeros fármacos que trazem
reações adversas extremamente desagradáveis e que são causas mesmo de grande abandono de tratamento por parte dos pacientes, fora a quantidade de medicamentos que são dispensados e ficam à mercê de até intoxicações de crianças em casas, que nós ainda temos, porque os pacientes não tomam e esses medicamentos vão para armários extremamente mal acondicionados, e isso nós temos que pensar numa política também, talvez até de recolhimento, e de que forma nós podemos fazer para o aproveitamento de medicamentos comprados e adquiridos com recursos públicos e totalmente desperdiçados pela nossa população. São pontos que nós temos que colocar o dedo na ferida e pensar em fazer esse acompanhamento desse paciente com o investimento do Programa Saúde da Família, falando numa rede integrada e regionalizada. É dessa forma que nós temos que pensar, sem falar na questão do subfinanciamento, onde os municípios estão extremamente investindo mais do que aquilo que lhes é obrigatório pela própria emenda constitucional número 29, e como todo subfinanciamento, nós temos que pensar em fórmulas para melhor aquisição. O Dr. Reinaldo falou da recentralização de aquisição por parte do Ministério de alguns fármacos de medicamentos de alto custo, e nós temos uma grande experiência no estado do Paraná, que é o Consórcio Paraná Saúde, que o idealizador é o nosso coordenador Armando Raggio, e estamos com a nossa secretária executiva Deise Caputo aqui também na plateia, mas de uma forma geral, o que foi feito no estado do Paraná com os parcos, na época, R$1 de recurso para assistência farmacêutica. Nós consorciamos, né, com um convencimento de todos os prefeitos, mais de 320 prefeitos, quando nós fundamos o consórcio, e é exatamente para isso, para a questão de aumentar o poder de compra, porque estávamos comprando em escala. Esse R$1 se transformou então, um município de 5.000 habitantes, um município de 3.000 habitantes, ele tinha um poder efetivo de compra nesse processo integrado, e com isso, R$1 que no seu município ele compraria um comprimido, ele acabou, através do consórcio, comprando 5 ou 6 comprimidos. Então, não é gastar menos, é gastar bem. É exatamente isso que o Dr. Barradas, eu acho que quis colocar nesse processo, e essa experiência está muito clara, com um controle de qualidade efetivo. A cada ano, para se ter noção, nós hoje no Consórcio Paraná Saúde temos um aumento da oferta de indústrias que querem vender ao consórcio, porque compra à vista, sem nenhum tipo, só pode fazer a programação dos medicamentos com o dinheiro em caixa. Então, isso também é uma grande vantagem para quem está vendendo, principalmente ao público que, infelizmente, ninguém, eu acho que conhece os teores da Lei de Responsabilidade Fiscal, e cansados de levar calotes de administrações anteriores, acabam